Bom, vou iniciar a minha conversa com vocês. Na verdade, é uma vontade de inspirar e de comentar um pouco o que é a transformação digital, o que é efetivamente a aplicação da tecnologia na sala de aula. Eu acho que nada melhor do que mostrar casos reais e como que isso acontece dentro de uma escola. A nossa escola tem vários bons parceiros, eu acho que isso também nos fortalece. Hoje a escola é uma showcase da Microsoft, é uma escola modelo pela aplicação da tecnologia. Como educadores, evidentemente, nosso maior objetivo é oferecer para esses alunos, né, uma educação completa, baseada nas grandes competências, habilidades. E um aspecto que não pode ser esquecido, acho que em momento nenhum, é que educar é um ato de amor. Educar é algo que tem que vir mesmo do coração. Como professores e como educadores, temos que acreditar nisso. Quem assistiu a palestra do Fábio, todas as palestras por aí, a temática principal é: o mundo está mudando. E os nossos alunos, efetivamente, vão encontrar um mundo diferente, quer seja nas profissões, com a transformação da inteligência artificial, mas o mundo vai ser diferente. Então, a escola tem que preparar esses alunos para uma realidade completamente diferente em poucos anos. Muita coisa já está presente como mudança. Então, as competências, eu acho que são o aspecto fundamental. Por quê? O conhecimento, ele tem acesso, ele vai, muitas vezes, dar um Google, ele vai conseguir ter contato com vários conteúdos, mas se ele não estiver preparado para lidar com essa nova realidade, tudo vai ficar muito mais complexo. Então, esse preparo emocional do aluno é fundamental. E a tecnologia, ela vem transformando uma série de paradigmas, né? O professor passa a ser mais um mentor, ele é um guia nesse processo todo, né, de educação e de busca do conhecimento. Tem alguns aspectos também interessantes que nós vemos, tanto a parte de metodologias ativas, como os relatórios mostrando que hoje se busca mais a personalização, se busca mais toda essa questão da inclusão, e a tecnologia, ela é muito inclusiva. As metodologias ativas transformam de sobremaneira toda a dinâmica de uma sala de aula. E é interessante que, quando o professor percebe como essa transformação é favorável para ele, os estudos até mostram que, no mínimo, 30% do tempo do professor é economizado quando ele utiliza a tecnologia dentro da sala de aula. E existem algumas abordagens, eu não vou poder me estender, mas eu acho que é válido vocês, até quem não conhece, pesquisar um pouquinho, tanto essa CMR, como depois o TPEC, que vocês vão ver. Ele traz uma intencionalidade maior para um plano de aula com tecnologia. Então, você vai começar a perceber, se você, por exemplo, numa substituição, se você só vai substituir uma ferramenta analógica por uma digital, ou você vai querer fazer um aumento, ou uma modificação, ou uma redefinição, onde você vai transformar toda a abordagem que você teve no seu plano de aula, criando uma nova atividade que não seria possível sem a tecnologia. Então, eu acho que essas abordagens ajudam muito na elaboração de um bom plano de aula com tecnologia. O TPEC, particularmente, eu acho ele já um pouco mais complexo do que o CMR, porque você tem que integrar de uma maneira bastante coerente 3 aspectos, né, que seria o conhecimento do pedagógico, o próprio conteúdo. Então, você já tem que ter uma percepção um pouco maior. Mas é muito importante, como eu falei, quando você prepara uma aula com tecnologia, você saber exatamente o que você está fazendo e o que você pretende. E outro referencial bastante interessante, para quem não conhece, são os standards do ISTE, que é a International Society for Technology in Education. E ele tem os standards tanto para os educadores, quer dizer, o que os professores têm que, né, desenvolver, e o que você tem como objetivo de desenvolver nos seus alunos num planejamento com tecnologia. E, evidentemente, a tecnologia tem que ser um meio, nunca um fim. Né? A tecnologia tem que ser usada como ferramenta para que você chegue em alguma coisa. Então, como eu estava dizendo, que a tecnologia ela traz essa facilidade e a percepção de que o aluno fica muito mais aceito em todas as suas
necessidades, eu gosto muito do termo hoje que nós utilizamos, que não são dificuldades de aprendizagem, não são dificuldades reais, mas é a neurodiversidade. Você tem cada aluno com uma capacidade específica, com uma necessidade específica, mas dentro de aspectos que, às vezes, podem ser até valorizados. Nós sabemos que hoje as empresas americanas contratam os autistas, porque eles são excelentes em tecnologia. Então, você passa a ter uma visão bastante diferente da inclusão, e principalmente com a facilidade da tecnologia. Tem várias ferramentas, não só, por exemplo, de dificuldades de leitura, tem as Learning Tools, para quem não conhece, as Learning Tools fazem parte do pacote do Office, e você encontra esse recurso, né? No Minecraft, você encontra esse recurso no OneNote, no Teams, inclusive em vários outros aplicativos que são utilizados, essas Learning Tools estão disponíveis. Então, por exemplo, você pode trabalhar a parte de gramática, você dá um texto para o aluno, você separa aspectos de gramática, você pode ampliar o texto, você pode selecionar por pedaços, você pode fazer com que ele leia em voz alta isso pausadamente, ou ele pode simplesmente escutar esse texto, se ele tiver, por exemplo, uma dificuldade de leitura e tudo, ou mesmo auditiva, você pode trabalhar com todos esses recursos das Learning Tools. Na nossa escola, essa transformação digital começou basicamente há 2 anos e meio, 3 anos atrás. Mas é um processo que, quando você inicia, não tem como você voltar atrás, e particularmente eu acho uma jornada fascinante, tanto para os alunos como para os professores. E, evidentemente, eu gosto muito dessa frase que o Anthony Salcito, que é o VP da Microsoft de educação, mais do que a tecnologia, são os professores, né? Os professores motivados, os professores envolvidos em todo esse processo, porque eles são os verdadeiros agentes dessa transformação. E, nesse aspecto, lá em nossa escola, os professores estão bastante felizes. Eu acho que mudar... Nós falamos tanto de mindset, né, dos alunos, de mudar para uma mentalidade mais proativa, mais positiva, mas você tem que mudar o mindset dos professores também. Eles têm que acreditar neles mesmos, eles têm que ter vontade de continuar a aprender, né, de ser o lifelong learner. Não é só o aluno que tem que ser, é o professor também. Então, é até interessante que a própria gamificação também entra e agrada a todos os professores nesse sentido. Os nossos professores têm recebido muitos, não só cursos de capacitação, mas muitos reconhecimentos da comunidade. Outro aspecto da tecnologia, sem dúvida nenhuma, é a colaboração. Então, os alunos hoje, nós utilizamos muito a ferramenta do Teams, eles têm uma integração muito maior, os professores têm essa integração. Então, todo o trabalho, por exemplo, que é feito de planos de aula, tudo é compartilhado com direção, com coordenação, dentro dessa ferramenta do Teams. Então, às vezes, você pega professores que vêm 1, 2 vezes por semana na escola e que nem sempre podiam se integrar, porque não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Hoje é muito mais fácil de acompanhar. Um exemplo típico de como a tecnologia vai ser incorporada em qualquer projeto, em qualquer ideia que a escola tenha. A nossa escola faz parte de um programa que se chama Programa Internacional, que se chama Ecoescolas. Então, os alunos, eles têm lá um comitê, eles tiveram que fazer toda uma auditoria ambiental pela escola. Então, todos os levantamentos, todos os cálculos que eles fazem, porque eles olham as contas de água, a luz da escola para poder contribuir com a questão até de economia, eles fazem campanhas. Eles fazem tudo isso dentro de um Excel, depois eles compartilham, nós temos uma sister school na Inglaterra, e eles compartilham os dados e os resultados de todas essas campanhas com essa escola na Inglaterra usando o Skype. Então, você abre muitas portas, né? Os alunos passam a ter uma visão muito mais ampla do mundo como um todo. Até eu vou mostrar depois um pouquinho mais para frente do Skype. O interessante desse projetinho que eles fizeram da cisterna vertical foi um desafio que uma educadora na Tunísia fez para eles, numa sessão de Skype sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eles tinham que trazer uma solução para a economia de água, para
para para um melhor uso dos recursos, os recursos hídricos. E eles vieram com essa sugestão da cisterna vertical, que eu particularmente não conhecia essa cisterna, montaram todos os cálculos no Excel, fizeram todo um protótipo no Paint 3D, e depois fizeram um protótipo Maker também, e acabou sendo construída essa cisterna na escola, que hoje ela tem uma economia lá, ela acumula 530 litros de água, não parece, mas é bastante que ela economiza. E isso é utilizado para lavagem de pátio, para uma série de coisas. E isso foi uma construção, na verdade, coletiva dos alunos. As sessões de Skype são utilizadas em várias matérias, em vários conteúdos, e é muito interessante, porque, por exemplo, eles têm algumas sessões de Mystery Skype, onde eles têm que descobrir, quem sabe são apenas os educadores de cada sala, e eles têm que descobrir, por uma série de perguntas e questões, aonde estão esses alunos. E é fascinante, porque você está trabalhando toda a parte de geografia, todo tipo de conteúdo que um professor de geografia adora passar para eles, de uma forma super alegre, concreta. É muito gostoso isso. Interessante que, muitas vezes, a gente questiona um pouco como aplicar a tecnologia na educação infantil. Então, eu achei interessante trazer alguns exemplos para vocês, porque dá para se aplicar, e se aplicar muito bem. Obviamente, todos os projetos têm que ser contextualizados, eles têm que ser multidisciplinares. Então, por exemplo, esse daqui da turminha de 5 anos da metamorfose da borboleta. Eles seguiram a metamorfose, uma real, dentro da sala de aula, trabalharam com artes, mas nas aulinhas de tecnologia, usando o Paint 3D, toda semana eles registravam as etapas da metamorfose da borboleta. No finalzinho, eles montaram um jardim colaborativo, cada um com a sua borboleta, e é que aqui a gente só pôs o print de tela, mas ele é animado no PowerPoint, então as borboletinhas entram com música, com tudo. Então, assim, o orgulho dos alunos de produzir algo em conjunto acaba sendo muito diferente do que, às vezes, você só pegar uma série de desenhos e montar um painel que todo mundo fez. Ali não, foi realmente uma construção colaborativa. Aqui nesse exemplo, eles fizeram a timeline tanto real como a digital, fizeram um sway sobre as borboletas do Romero Brito. Então, você amplia muito o leque de conhecimento, e de percepção do aluno pelo mesmo tema que você está trabalhando. Esse ano, para quem sabe, nossa escola faz parte das escolas associadas da Unesco, é o Ano Internacional das Linguagens Indígenas, das Línguas Indígenas. E vocês vejam, a educação infantil, primeiro ano. Então, num Paint 3D, eles desenharam casas indígenas, fizeram um dicionário virtual com palavras indígenas, o professor montou um PowerPoint com todos os desenhos deles. Esse exemplo do ciclo da água também ficou bem bonitinho, porque é uma turminha de 5 anos. Então, eles usam muito o Paint 3D, vocês devem ter percebido isso, mas é algo que eles gostam muito. Eles constroem não só nos tablets, mas também nas lousas digitais, que acaba sendo uma coisa bastante agradável para o aluno. Como eu falei, eles acabam se sentindo muito orgulhosos. E esse trabalhinho ficou muito fofo, porque eles fizeram a releitura de um livro, que é esse Juju Vai Viajar. E vocês podem ver o filminho passando ali, dos desenhinhos deles, é a jornada de uma gota d'água fazendo todo o ciclo da água. Então, vocês viram, cada um é uma gotinha, Então, essa gotinha fez toda essa jornada. Eles não vão conseguir esquecer mais o ciclo da água dessa forma, porque eles eram as gotinhas que fizeram parte desse ciclo da água. O Scratch Junior também é para a educação infantil. Para quem não conhece, esse Merge Cube ele é bem bacana, e você consegue exportar desenhos dos alunos, que é um aplicativo, esse Merge Cube você pode até imprimir, na verdade, a gente acabou fazendo, inclusive, um bem grande, e você exporta desenhos dos alunos para serem vistos em realidade aumentada. Então, para eles é fascinante ver o desenho que eles fizeram em realidade aumentada. E, evidentemente, você vai ampliando esse trabalho, no ensino fundamental você já incorpora mais ferramentas, tudo, mas sempre como um meio para você trabalhar aqueles conteúdos. Agora eu vou mostrar um rápido vídeo que eles fizeram sobre os estados físicos da água.
onde cada um escolheu um efeito, um recurso do Windows Photos, e cada um escolheu um recurso para representar e colocar no filme. Então, vocês vão dar uma olhadinha. É turminha de 3º ano, isso. Bonitinho que eles escolheram a representação que eles queriam fazer. Fizeram chover na sala de tecnologia. Essa menina trouxe o guarda-chuva da casa dela para fazer parte do filme. Esse é bonitinho que ele se empolgou na hora. E o fim triunfal deles ali. Então a gente fala, eles não vão esquecer mais o bendito, né, não o ciclo da água, mas os estados físicos da água. É bem gostoso. E, como eu falei, no ensino fundamental você ainda aprofunda mais ainda, mas esse exemplo eu acho bem interessante, porque, por exemplo, é um clube do livro, que é feito com os professores no OneNote, mas é sobre os livros físicos, tá? Não é o livro digital. Então, eles estão lendo livros e estão trocando informações, realmente fica uma coisa bem interessante, e a professora, inclusive, faz a representação dos livros com eles no Minecraft. Então, você consegue criar uma cultura de leitura utilizando as ferramentas digitais. E aí, obviamente, você vai ampliando, né? À medida que você começa, você vai ampliando o seu leque de ferramentas que vão sendo utilizadas. Para quem também não conheceu, o Inventura, elas estão expondo aí, é bem interessante esse projeto, nós fizemos parte dele, e os alunos construíram projetos bem interessantes. Temos uma parceria também com o pessoal da Zoom, de robótica. Há 18 anos, nossos alunos trabalham com robótica e educação tecnológica dentro do currículo, e sempre incorporando todo e qualquer conteúdo. Programação, vocês vejam, tem tantos recursos gratuitos que você pode utilizar, não só trabalhando, né, por exemplo, a Hora do Código, para quem não acessou ainda, também tem uma plataforma gratuita com várias propostas e várias linguagens de programação. Tem dentro do Minecraft, que é o Code Builder, e tem também, obviamente, na parte de Lego, com EV3, o Edu, tem várias coisas, Scratch. Então, não tem como você não oferecer para os seus alunos essa linguagem de programação. É muito simples isso. E cidadania digital, né? Quando você entra nesse mundo, é super importante que eles aprendam a trabalhar com isso. Mas tem uma nova abordagem, que até vem muito também isso lá do IST, da International Society, que eu comentei, que eles chamam de New Digital Citizenship, que, na verdade, não é você ensinar só ao seu aluno o que ele não deve fazer na internet, é o que ele pode fazer com a internet para ser, né, um cidadão proativo, contribuir. Então, fica muito mais rico. Até você, às vezes, pega frases assim, eu achei muito bonitinha a frase de um aluno que falava assim, os professores só falam que a gente não pode fazer com a internet, eles não falam tudo que a gente pode fazer com ela, né? Então, essa visão também é muito interessante. Nossos alunos, por exemplo, nós quisemos explicar para eles o que é uma inteligência artificial, como que você trabalha, como é que isso funciona. Então, nada melhor do que fazê-los pôr a mão na massa com isso. Então, eles criaram um chatbot sobre bullying. E foi muito interessante, porque eles fizeram toda uma pesquisa, porque eles tiveram que entender o assunto, né? Até o mais bonitinho, uma das aluninhas falar assim, do 7º ano, falar, é como falar com um terapeuta que não te julga. Olha só a cabecinha deles, que bacana. Porque muitas vezes aquele amigo, colega que está fazendo bullying, ou às vezes nem é um bullying exatamente, mas são brincadeiras inadequadas, que magoam, que deixam eles aborrecidos, são pessoas que eles gostam, e eles não querem entregar para a diretora, não querem entregar para a coordenadora. Então, com o chatbot ficou muito rico, porque eles acabaram se apropriando do conteúdo, eles tiveram que fazer palestras para a turminha a partir do 2º ano,
coletar perguntas, até perguntinhas simples, tipo bullying da cadeia, sabe, umas coisas bonitinhas que eles tiveram que eles coletaram, e alimentaram o chatbot. E esse chatbot, ele tem um forms dinâmico, ele está no nosso Teams. Então, por exemplo, se eles fazem alguma pergunta e não tem a resposta, eles podem já colocar no forms que vai para a professora e que ela já alimenta imediatamente isso. Mas eles conseguiram entender exatamente como é que funciona todo esse trabalho de inteligência artificial. E até para nós foi bem interessante, no evento que teve da Microsoft de AI, a escola está lá como referência, junto com o Uber, Band e um monte de coisas com esse trabalho de inteligência artificial. E tem um outro trabalho que nós estamos, um outro projeto que nós estamos desenvolvendo com a Scholastic, né? Até o Orlando está aqui. Você vai apresentar quando? Então, vale a pena também conhecer, porque é uma forma de tentar conhecer melhor o seu aluno, para poder ter uma abordagem mais específica. Eu acho que nesse aspecto, como eu falei, a parte socioemocional é fundamental, mas quanto mais você tem recursos para conhecer esses alunos, quanto mais você consegue identificar o perfil daquela sala específica que você está trabalhando, porque por mais que o professor, obviamente ele é fundamental, ele tem uma percepção, você ter dados, né, você ter relatórios e você ter percepções mais, às vezes, fidedignas até, né, do que só a tua impressão ou algum preconceito que você veio de um professor do ano anterior que falou, olha, esse aluno é assim, e você já fica achando que ele é daquele jeito. Então, acaba sendo muito enriquecedor todo esse processo. E outro aspecto que eu acho fascinante em toda a parte de tecnologia é a gamificação, né? Você consegue trazer uma nova abordagem para esse aluno, algo onde ele é muito mais protagonista, ele consegue criar, e nós estamos aplicando com eles um jogo que ele foi criado por um professor na Finlândia. Até essa plataforma, se vocês quiserem também dar uma olhadinha, é bem interessante. Então, você consegue gamificar uma aula, você consegue gamificar um evento. Vai ter uma turminha agora que está indo para o zoológico. Falar, poxa, zoológico é meio básico, todo mundo já foi, mas vai ser totalmente gamificada. Então, você, em cada etapa, em cada local do zoológico, o professor vai colocar uma missão para eles vão ter que responder uma pergunta, eles podem tirar foto deles, onde eles estão, e colocar ali, olha, estou aqui junto com isso, por causa daquilo. Então, vai ser bem interessante. E a nossa feira de ciências também a gente vai gamificar para que todo mundo possa ir em todos os ambientes. Então, por exemplo, você pode tirar uma foto aqui e criar missões como uma caça ao tesouro com a foto do ambiente. Até no finalzinho, o coordenador da CEPO fez um gamezinho em cima da minha apresentação, então com algumas perguntas, alguns estilos de missões, para quem depois quiser, tem o QR Code para acessar. Minecraft a meninada ama de paixão, então você consegue trazer, assim, às vezes, sair de coisas básicas, como vocês vão ver aqui a parte, por exemplo, de exemplos, né? Trabalhando uma simples aula ou um projeto como um todo. Alguns exemplos aqui, turbina eólica, matemática. Esse de matemática é muito bonitinho de tabuada, porque eles iam fazer uma prova na aula seguinte. E pediram para o professor de tecnologia para trabalhar a matemática no Minecraft para fazer revisão de matemática. E eles montaram os predinhos de matemática com as tabuadas para fazer a revisão. Então, não importa qual o conteúdo, você consegue trabalhar com ele no Minecraft. E como nós falamos, ele sai de uma proposta real, ele vai para o mundo virtual, mas ele volta para o real como aprendizagem. É bem interessante. Por exemplo, trabalhando mitologia grega, eles, depois que trabalharam com a professora de história, tiveram que criar os seus deuses, semideuses, mas o mais interessante é que, para que eles façam essa criação, eles têm que se apropriar do conteúdo. Não é uma coisa simples. A gente acha que eles estão brincando, mas a gente percebe que, para determinadas coisas, quanto conteúdo teve que ser adquirido para que eles pudessem efetivamente construir algo no jogo. Tem o Minecraft de química, que é bem bonitinho também. Nesse exemplo embaixo, eles pegaram a planta da escola, e partindo da planta baixa da escola, eles montaram a escola de uma forma bem fidedigna no Minecraft. Você vê, para fazer a parte do logo, eles trabalharam com pixel art. Então, tudo você vê que
teve um grande ganho no processo todo de aprendizagem deles. E aqui é um vídeo foi feito pela Unesco, até esse vídeo ganhou bronze em Cannes. É bem bonito, vou deixar vocês assistirem primeiro, aí eu comento. E que ele utiliza o Minecraft. Todos os monumentos foram refeitos no Minecraft pelos nossos alunos. Então, eles foram selecionados para fazer essa reconstrução. Tiveram que pesquisar muito e conhecer muito todos esses monumentos para poder fazer uma coisa tão fidedigna como eles fizeram. É lindo esse vídeo, né? Eu acho emocionante. Toda vez que eu vejo, eu acho emocionante. E vocês viram que é impressionante, porque eles, para construir isso, eles tiveram que pegar imagens de satélite, as imagens de como eram esses monumentos antes. Tem a questão da empatia, de você perceber o que era importante para aquela cultura e aquilo foi perdido. Então, você trabalha tantas coisas interessantes. Para essas construções, você vê, de novo, eles tiveram que trabalhar com pixel art, porque para fazer cúpulas com quadradinhos, não é algo simples. Foram atrás das professoras, uma professora de matemática, um dos meninos falou para a mãe, mãe, eu nunca usei tanta matemática na minha vida, que toda a questão da proporção, tiveram que usar, algumas vezes, inclusive, a parte do Code Builder, para não ter que fazer bloquinho por bloquinho, que também era muita coisa, né, para poder repetir algumas coisas de construção. Então, vocês percebem que num projeto desse tipo, quanta coisa que esse aluno aprendeu, né? A gente tem apresentado e compartilhado esses projetos em vários eventos. Eu acho que isso também acaba para os alunos, para os professores, sendo bem interessante. Tem um aspecto que, particularmente, eu acho que sempre vale comentar. Não é uma condição sine qua non para a transformação. Mas você ter espaços mais bonitos, mais atraentes, mais agradáveis, fazem a diferença. Para nós faz, né? Quando você está num ambiente que você considera bonito. Então, a escola tem assim buscado remodelar esses espaços, trazer muito mais espaços colaborativos para promover toda essa integração entre os alunos. E queria deixar essa mensagem para vocês. Eu acho que, efetivamente, o nosso papel é extremamente importante. É o que o Álvaro fala, né? A nossa geração é importante nessa transformação. E aí fica o gamezinho para quem quiser. Na verdade, como eu falei, foi o coordenador que fez. Então, ele faz algumas perguntas sobre alguns aspectos do que eu apresentei. Mas vale para vocês conhecerem o tipo de jogo e como que você gamifica toda e qualquer coisa que você quiser. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de saber alguma coisa? Tá tranquilo? Bem claro, sim? Oi? Ah, pode deixar. Peraí. Cadê o rapaz? Consegue voltar para mim? Não está voltando aqui. Ele só foi para frente, para trás ele não está indo. Você consegue? Não. Era só o slide anterior do finalzinho. Era o penúltimo. Pode ir, isso aí está bem longe. Pode seguir mais um pouco. Aí, volta. É só voltar um desse último. Isso, perfeito. Obrigada. Tudo certo, então? Então,
Então, agradeço a presença. Tá? Tudo de bom.